Olá pessoal, eu sou o Pacete, esse é mais um episódio do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, onde a gente fala de negócio, tecnologia, inovação, carreira e vários outros temas relacionados a esse mundo que anda tão agitado e vem se transformando numa velocidade incrível. Hoje eu recebo o Renato Blanco, o Renato é diretor de tecnologia da Ultracargo, e ele vai explicar um pouquinho aqui pra gente, não só o contexto onde a Ultracargo está inserido, mas um pouquinho de trajetória e outros temas que a gente sempre traz aqui. Falei tudo certinho? Tudo tranquilo. Nome, sobrenome. Tudo certinho, tudo certinho. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, trocando um pouco de experiência. E nesse bate-papo, espero que seja agradável aí para todos aí que possam estar nos acompanhando depois. A gente que agradece. Antes de falar da Ultracargo, me fala um pouquinho. A gente estava conversando nos bastidores, você já reforçou que você é formado em economia. Isso, Por que isso é relevante Isso. aqui nessa nossa conversa? Bom, eu acho que isso é relevante porque desde que eu entrei nessa trajetória de tecnologia, já estou próximo aí dos 30 anos, aí 28 anos na tecnologia, é sempre a ideia do time de tecnologia conhecer mais negócios e já passou do ponto do time de negócios conhecer tecnologia. Acho que hoje, principalmente desde da grande mudança aí que a gente teve aí com as chegadas das IAs, né, da nova capacidade de processamento, o ChatGPT, lançamento em 2022, é mais do que o momento dos negócios também conhecerem e falar de tecnologia. Mas eu acho que dá para mostrar aqui que a tecnologia não é um bicho de 7 cabeças e eu migrei da área financeira, trabalhei controladoria, finanças, e aí, próximo aí do bug do milênio, o bichinho tecnologia me mordeu, me picou e estou até hoje com tecnologia. Ou seja, a transição foi quase num dos momentos mais emblemáticos ali. Transição foi naquele momento que deu o boom de implementação dos ERPs, onde a gente teve talvez uma primeira transformação do mundo de tecnologia, que era um mundo muito de desenvolvimento mais mainframe, aonde chegou, né, o desenvolvimento in-house, aonde chegaram os grandes pacotes, os grandes ERPs. E a minha jornada sempre foi muito entender o problema, entender o processo e de que forma ajudar por meio da tecnologia. Isso é interessante, até ilustra um pouco do que você estava falando de negócios, entender tecnologia, e vice-versa, porque quando você traz o repertório financeiro, a própria ideia da economia em termos mais amplos, te ajudou a olhar para uma... ajudou a navegar com muito mais facilidade, até porque o gap, né, o hiato era muito grande do pessoal de tecnologia naquele momento e talvez em algumas áreas ou em algumas empresas ainda sejam, de profissionais que conheçam a necessidade do negócio. Então, acho que esse é um pouco da jornada, um pouco do que eu luto com os times, de conhecer, vamos dizer assim, de ter a empatia do nosso problema. Muitas vezes a gente vai falar de implementar a tecnologia para as pessoas apaixonadas por tecnologia, é simples, é rápido. Mas e a pessoa do outro lado? Ela está preparada? Ela sabe como utilizar? Aquela tecnologia tem aderência à necessidade? Será que o sapato está adequado ao que ela realmente precisa? Então, acho que o meu papel, ao longo da minha carreira, ajudou a trazer esse encaixe, entendendo a necessidade, o problema e, obviamente, buscando o repertório, a melhor tecnologia para um determinado problema ou determinada oportunidade de negócio. Eu gosto de trazer esse tema aqui, porque ele, por mais que a gente fale, é sempre um desafio. Qual que é esse desafio da pessoa de negócios entender mais de tecnologia, mas entender em qual nível? Porque como você falou, né, não é um bicho de 7 cabeças, às vezes a gente, quem tá mais pro lado ali de não técnico, a gente olha talvez, nossa, mas isso é complicado, não é? Como que eu posso ir me aproximando? Acho que a gente tem que partir do pressuposto aqui, do princípio, né, que é sempre o problema está muito mais conosco do lado da tecnologia do que do lado do negócio. Se o lado do negócio não está entendendo, de que forma que nós estamos comunicando, de que forma nós estamos colocando as informações da tecnologia. A tecnologia sempre foi tratada como uma caixa preta e até, vamos dizer, talvez ainda boa parte das companhias, você deve ter algumas pesquisas, tecnologia ainda está debaixo de finanças. Ela não está reportando diretamente na estratégia ou diretamente no negócio. Isso tem mudado. E visto, né, como custo também. Isso, e visto como custo. Por quê? Porque é um tema difícil, complicado, o pessoal é muito técnico. A linguagem tem que mudar, a abordagem tem que mudar, até mesmo porque hoje tecnologia, talvez o que você menos tem dentro das companhias
seja pessoas técnicas para desenvolver, e sim utilizar do ecossistema para poder entregar o objetivo ou o desafio de negócio das organizações. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na comunicação, porque tecnologia não é um complexo, mas sim a hora que a gente olha para qual é a solução, qual é o problema de negócio que se busca resolver, é de que forma deixar isso mais claro para a entrega do objetivo. E não generalizando, mas até generalizando, ela vem se tornando, a tecnologia como um todo, ela vem se tornando cada vez mais intuitiva, né? O que você falou é muito legal, assim, eu tenho muitos consumidores, clientes numa companhia ali, que usam tecnologia, que demandam tecnologia, mas que não necessariamente precisam, tem o termo, ou sabe que aquilo ali é um machine learning e por aí vai. Na verdade, a gente vem passando talvez por um letramento, uma alfabetização dos profissionais não de tecnologia para o uso de tecnologia. Se a gente olhar os movimentos, são movimentos até um pouco cíclicos, né? Se foi o boom das áreas de marketing com dados, né? Com data analytics, né? Agora vem uma série de componentes onde estão mudando radicalmente, né? 15 dias atrás tive a oportunidade de estar no evento do Gartner, que a gente vê que o impacto da inteligência artificial, desse poder computacional que está chegando agora, vai mudar radicalmente a forma de se programar, né? Satya Nadella, se eu não me engano, soltou uma notinha na semana passada falando que o mundo futuro do desenvolvimento na Microsoft não será o mesmo, né, do que é até a data presente. Porque exatamente, hoje é muito mais fácil. E se a gente acompanhar, né, você imagina assim, ó, no mundo, 8 bilhões, quantos analfabetos nós temos? Sei lá, 1, 2, 5, 10%. Você imagina que no mundo da tecnologia é inversamente proporcional. A gente só tem 5 ou 2% que conhece tecnologia. Então, isso está muito mais fácil para todo mundo utilizar. O ponto é a aplicabilidade. A tecnologia está disponível para todo mundo. Agora, como que a gente faz a aplicação disso? Como que a gente conecta o técnico com a capacidade humana de resolver os problemas ou de criar uma vantagem competitiva, de criar um diferencial do seu negócio. Interessante você mencionar o Satya Nadella, isso que você falou, eu presenciei pessoalmente ele falando, eu estava num evento lá em São Francisco da GitHub, que é uma plataforma que dentro do ecossistema Dos desenvolvedores, de Microsoft, né? dos desenvolvedores, e eu percebi algo bem interessante, não só no que você destacou na fala dele, mas o cuidado deles falarem com a comunidade também, e principalmente em relação a agentes e inteligência artificial generativa. Olha, a gente não está aqui em nenhum momento propondo uma substituição. Acho que avançou um pouquinho esse discurso um pouco mais cuidadoso, Isso. sabe? E se eu pudesse complementar, até para você dizer assim, não é que o profissional de tecnologia será substituído, como a gente sempre discute, que talvez os empregos do futuro ainda não nasceram, não chegaram, não estão disponíveis. Não, é que o profissional de tecnologia, ele tem uma capacidade de uma visão lógica que ele consegue resolver problemas e talvez se dedicar menos tempo, menos ênfase numa programação, mas para a sua capacidade lógica acelerar o seu processo. Então, assim, eu tenho um filho aqui que está fazendo engenharia da computação. Eu não estou desmotivando ele nesse ponto, mas eu estou abrindo do tipo, não interessa só a tecnologia, interessa qual é o problema que se busca resolver e ter um melhor uso da tecnologia. Talvez o esforço é menos concentrar no desenvolvimento, na beleza técnica, do que tirar a ênfase do problema que se busca resolver. Foi legal você trazer esse exemplo, porque na hora lá eles fizeram até uma demonstração e faz muito sentido isso, o repertório, porque é praticamente linguagem natural. É isso. Então, assim, o que a pessoa precisava de repertório ali era um repertório conectado ao problema que ia resolver, ao contexto de negócios e por aí vai. Acho que é um pouco dessa minha jornada que eu busco, né, da minha carreira e agora na Ultracargo, para trazer um pouco mais desse repertório e aproximar o time de tecnologia ao entendimento do negócio. Tá? Então, assim, voltando aqui um pouco no posicionamento de tecnologia, eu acredito numa estratégia onde nós precisamos trazer um letramento digital ou tecnológico para as companhias. Né? Muitas vezes o CTO, né, o T aqui, pode ser technology, pode ser transformation, mas a tecnologia, no final do dia, ela vai levar as companhias
há um ganho de eficiência, há uma questão mais segura da sua operação, há um processo que vai criar um relacionamento ou um diferencial competitivo dependendo do seu negócio. Tá? O meu objetivo é posicionar o time. Qual é o foco de tecnologia? Conhecimento do negócio. Então a gente definiu uma estratégia que eu tenho um limite aonde internamente eu foco e concentro a equipe e aonde eu considero um grande leque de parceiros para conectar todo o ecossistema para entregar o desafio. Se eu tentar fazer toda a camada de A a Z de tecnologia, com certeza vai dar muito mais, vamos dizer, esforço e talvez não vai entregar o benefício que a companhia, no espaço de tempo que a companhia busca. Então, o objetivo aqui de estar também nessa cadeira aqui de ter um T de tecnologia, tem um T de transformação, tem o diretor de tecnologia, é como que a gente entende da estratégia e faz essa movimentação do time adequado para poder entregar o objetivo. É uma questão um pouco de foco, né? E com o entendimento pleno do negócio, do desafio do negócio, para você fazer a melhor entrega, ter um pouco de empatia com o nosso cliente interno, vamos assim dizer. Eu comentei contigo, né? Eu percebo que tá muito relacionado ao contexto da empresa, se é mais para o transformation, se é mais para o Isso. technology, se é a junção. Mas quando você fala de ecossistema aqui, é uma palavra-chave. Eu já volto para falar de ecossistema, mas aproveitando que você já mencionou outra cargo aqui, dá uma ideia do que é a companhia. Você já passou por papel e celulose, cimento, educação e vários Petroquímica petroquímica. e agora logística aqui. Você só pega segmento Isso, tranquilo, né? Mas isso. dá uma ideia o que é. Vamos dar o contexto aqui de Ultracargo, né? Ultracargo é uma companhia que já teve transporte no seu passado, uma companhia de 58 anos, 58, 59 anos. Nós somos uma empresa do Grupo Ultra, então portfólio de negócios do Grupo Ultra, que tem mais de 85 anos no mercado, Ipiranga, Ultragás, Ultracargo e agora recém-incorporada, né, participação da Hidrovias. Então, é um grupo que foca basicamente em mobilidade, né, energias com a mobilidade com a Ipiranga, energias com a Ultragás, que tem gás, tem energia elétrica, biocombustíveis e outros, e infraestrutura de logística, né, que é a Hidrovias e a Ultracargo. No caso da Ultracargo, nós somos infraestrutura antiga, recentemente, né, até, vamos dizer, os últimos 3 anos, nós estávamos mais em regiões portuárias. Então, o nosso negócio ali, como nós não temos transporte, nós temos uma infraestrutura de produtos químicos e combustíveis para fazer a operação para os nossos clientes, seja de carga ou descarga, em todos os modais. Sempre no entorno desse ecossistema dentro do porto, de né, que a gente estava no porto. No nossa revisão do planejamento estratégico, desde 2021, 2022, a gente passou por um movimento de interiorização, criando corredores de integração. Hoje o Brasil está avançando muito numa agenda de biocombustíveis, né? Já teve sempre forte numa agenda de etanol, de cana, e agora tem avançado muito em etanol de milho e outros, né, e biodiesel e outros biocombustíveis. Só que essa produção está no interior do Brasil. E, por outro lado, derivados estão mais na costa, na parte litorânea do país. Seja pela importação, pelo fluxo de importação, ou seja até pela exploração, né, da Petrobras ou de outras empresas. O nosso papel aqui é fazer com que isso se transforme numa grande correia dentro do país e fazendo com que o derivado chegue no interior e esse biocombustível que está no interior do Brasil possa transitar para os grandes centros de consumo que estão onde? Estão próximo à região do litoral, né? São Paulo, Rio e um pouco do déficit que também tem no Nordeste. Eu posso chamar isso do desenvolvimento de uma malha? Isso, nós chamamos de corredores logísticos porque a gente tem vários, né? A gente tem um corredor Sudeste, tem um Centro-Norte, tem um Nordeste, um corredor Norte, um outro no Nordeste, então a gente tem vários corredores. Mas o objetivo é trazer uma solução que nós possamos fazer essa movimentação e fazer um balanceamento entre oferta e demanda dos produtos. Você tem derivados, né, combustíveis e químicos marginalmente sendo produzidos ou importados aqui pela parte litorânea e, por outro lado, biocombustível sendo o excedente de produção todo no interior, lá no centro-oeste do Brasil. Como que a gente faz essa troca, né? É por isso que nós, nos últimos 3 anos, fizemos investimentos, aquisições, greenfields, né, ou expansões,
para poder trazer novas unidades e conectar. E aí entra o nosso papel de ecossistema de logística, porque nós não temos toda a infraestrutura, nós não temos a infraestrutura ferroviária, mas é de que forma nós criamos um ecossistema para que os nossos clientes possam utilizar esse grande corredor ou essa malha, como você mencionou, de movimentação dos seus produtos. O desafio, ele não é pequeno, porque a gente está falando aqui de não só do ecossistema, mas a gente está falando de regulação, a gente está falando Sim, de é setor questões hiperregulado. ambientais. São muitas camadas São aqui. muitas camadas, é um setor hiperregulado, seja por entidades do âmbito federal, como também estadual. É um setor de alto risco, então o nosso foco, o nosso mantra, né, em segurança, então é sempre o cuidado com as pessoas e olhar para a questão de segurança, porque a gente trabalha com produtos altamente inflamáveis, combustíveis e produtos químicos, né? Então é sempre esse olhar. E aí entra o papel também de tecnologia para ajudar em como manter essa questão de segurança. Primeiro, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre segurança e sustentabilidade. A gente está às vésperas da COP30, né? Então a discussão está muito quente, mas olhando o recorte de tecnologia, primeiro do ponto de vista estrutural, se você olhasse aí para 10, 15 anos e hoje temos tecnologias que permitem falar de uma malha, que aceleraram esse processo, que ajudam vocês, que tipo de impacto tecnológico a gente tem que permite que vocês consigam avançar nessa estratégia? Hoje eu diria que a gente não tem, vamos dizer, limite de tecnologia. Nós temos aqui, eu estou há quase 3 anos, né? Estou completando 3 anos aqui na Ultracargo, depois de ter passado aqui vários setores. Eu posso te dizer que a minha jornada, olhando para trás um pouco, ela foi muito mais de descomissionamento de tecnologia comprado, porque não atendia o objetivo ou não fazia sentido para a realidade de negócio, e uma agenda muito mais de focar e maximizar a tecnologia para entregar o objetivo. Nós cuidamos lá na Ultracargo, no time de tecnologia, desde a automação, então nós estamos falando de um ponto de cancela que faz uma abertura para a entrada de um veículo, de um sensor que está para medir a temperatura dentro de um fluxo contínuo de carregamento ou de um armazenamento de um produto. Então, desde sensoriamento, desde o famoso chão de fábrica, né, do piso, até o relacionamento com o cliente. Então, quando a gente olha, não tem desafio tecnológico, não existe tecnologia para isso. Eu acho que a nossa camada, e acho que se a gente olhar para o setor de logística, tecnologia está disponível. Ele é muito mais sobre eficiência. O ponto exatamente é como você aplica a tecnologia. E a gente não pode esquecer da maturidade, vamos dizer, de cultura, de pessoas dentro da organização. A gente não é comprar tecnologia só por tecnologia. Você tem um processo. Voltando à visita recente do Gartner, né, eu vi uma palestra lá que ele comenta muito de Golden Path, né, que isso aqui é o caminho, né, de ouro aqui para todo mundo. A prontidão das tecnologias, lá em cima, muita tecnologia disponível, mas a prontidão do ser humano para absorver, das pessoas para absorver, é o grande desafio. No final, a gente está falando aqui de change management. Nós estamos falando de o T de transformação. Porque esse é o grande desafio. Como você conciliar isso aqui e trazer a tecnologia. Eu posso afirmar, hoje na Ultracargo a gente não tem nenhum desafio de tecnologia. A gente tem desafio de eficiência por meio da tecnologia. Porque a tecnologia está disponível. Que significa, inclusive, abrir mão de certas tecnologias, como você falou. Exatamente. Eu gosto muito dessa ideia de, só fazendo uma analogia com negócios, né? Quando uma empresa às vezes vai enxugar o portfólio ou focar em um investimento específico, passa muito por isso, né? Porque às vezes você tem um investimento numa tecnologia que você não consegue, por uma questão cultural, estrutural, você não consegue usar o potencial dela e tá ali inchando uma estrutura, né? Isso é muito... na ponta do lápis isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, assim, não tem receita de bolo aqui do tipo, vai tudo para a nuvem, mantém tudo on-premise. Você tem que avaliar cenário a cenário. Tem cenário que faz sentido ir para a nuvem, tem cenário que não faz sentido ir para a nuvem. Então, nós avaliamos isso todo dia. Então,
Acho que talvez aqui, pela pressão do tempo e da velocidade, a gente tenta fazer uma linhazinha que é aquele famoso one size fits all, né? A gente tenta fazer isso, mas na verdade não dá para ser dessa forma. Então, por isso, assim, a gente dá para ser multi-cloud? Dá para ser multi-cloud. Ah, tem custo, tem forma de você converter e migrar? Tem formas. Você tem que administrar isso. Dá para ser tudo na nuvem ou dá para ter os dois? Dá para ter os dois. Então, assim, hoje eu posso te falar que na minha jornada desses 3 anos, eu tive tecnologia que foi montada on-premise que eu falei, não faz sentido essa arquitetura. Vamos movimentar e criar uma instalação central na nuvem. Teve outras que o time já trouxe e falou assim, vamos montar na nuvem. Eu falei, não faz sentido montar na nuvem. O volume de dados é muito grande, é local, eu tenho que ter vamos dizer, um tempo de resposta muito maior e não posso estar dependendo de uma indisponibilidade ou de malha. Talvez isso aqui não faça sentido, não tem valor isso numa nuvem. Então, acho que a gente tem que avaliar, é muito mais assim, a clareza da tecnologia para resolver o problema, colocar o problema na frente. Eu não vejo, assim, tem um monte de tecnologia que é mal aplicada, mas eu não vejo hoje desafio que não existe tecnologia para tal. Bom, a gente está falando aqui de video analytics há tempos. Só a parte O de Sampa, né? automação que você mencionou. Isso, só de automação, né? Eu estava escutando aqui o prefeito aprovando aqui que vai colocar mais 50 mil câmeras em São Paulo no projeto lá de monitoramento da cidade de São Paulo. Então, assim, o ponto é como você trata essa informação para poder. O nosso objetivo é o monitorar. A gente monitora 100% as nossas operações, seja por questão de segurança, seja por questões que é um ambiente hiperregulado. Ou seja, nessa camada, então, você tem uma integração. Do ponto de vista de conhecimento que você tem da operação, isso é integrado. Isso é integrado. Olhando para cada ponto ali, você trabalha por blocos, digamos assim. Então, aqui eu uso cloud, multi-cloud. Isso, a gente monta de acordo com, obviamente, o custo-benefício daquela arquitetura, daquela tecnologia, mas não podemos tirar o foco de qual é o objetivo e o valor que a gente quer entregar. Então, se eu tenho um vídeo gravando localmente, porque eu tenho até uma inspeção, eu tenho até termos regulatórios de acompanhamento dessa infraestrutura que tem que ser local, qual é a informação que eu preciso aqui para poder alimentar no meu centro de controle que está aqui em São Paulo? Então, talvez eu tenha que definir de que forma eu levo só o desvio. Aquela gravação ela está rodando lá, 24 horas. Ou seja, aqui a gente está falando de uma gestão de dados, né? Isso, mas de que forma que eu levo só o evento? E de que forma que esse evento transita rapidamente para dentro de uma cadeia de comunicação para uma eventual tomada de decisão? Seja por uma questão de segurança, seja por uma questão até de... Eu estou monitorando que tem um veículo ou tem uma pessoa em determinada área que não deveria ter ninguém. Então, o nosso desafio aqui não é um desafio tecnológico, é o desafio de como eu levo o evento para que rapidamente ele seja comunicado, ou seja, tenha uma determinada ação, sem julgamento de qual é a ação, se é uma intervenção ou de qual ação. Tem tecnologia para isso hoje? Tem tecnologia para isso hoje. Só agora, especificamente, você já mencionou, mas falando especificamente agora sobre impacto ambiental, sustentabilidade e também na perspectiva da tecnologia, né? Quando você fala da ideia de monitorar, ou a gestão que você vai fazer de dados ali, eu imagino que você trabalha muito no reativo, né? Mas também numa lógica de como eu posso melhorar essa operação para reduzir o impacto, para reduzir um risco. Fala um pouquinho sobre isso. Já agora sobre a aplicação dessa inteligência, ficou muito claro, mas sobre uma perspectiva do impacto que você gera. O nosso desafio aqui, nosso objetivo é tirar isso do reativo e encurtar o tempo de resposta da ação. Então, quando a gente fala aqui de monitorar as nossas operações, seja para cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas, cuidar da organização, mas ao mesmo tempo é possibilitar que essa tecnologia ela possa atuar de maneira quase que, vamos dizer assim, imediata numa ação de bloqueio ou numa ação de intervenção, seja remotamente. Então, nós somos uma jornada de construir um centro de controle de operações que hoje já monitora a operação e em breve poderá, inclusive, determinar um acionamento ou rapidamente por meio de N tecnologias, acionar alguém no campo e falar assim, olha, verifica, por favor, equipamento número 1. Estou percebendo alguma anomalia no equipamento número 1. Então,
esse centro de controle trabalhando 24 horas, a gente coloca um pouco mais de foco na atuação das pessoas, seja do quesito de segurança, de controle e de eventual, vamos dizer, problema que nós possamos ter dentro das nossas operações. Nesse momento, essa parte do foco, né, e a ideia de você tomar decisão não sobre a tecnologia, mas a eficiência ali é muito interessante, porque até tira um pouco essa euforia que a gente sempre discute, né? É foco. Mas voltando um pouquinho para esse lado, nesse momento, de uma tecnologia e não precisa ser inteligência artificial, acho que inteligência artificial ela sempre aparece, mas uma tecnologia nesse momento que até pode não estar no hype, mas que ela faz parte do dia a dia de vocês em termos de estudar, ampliar, focar, ou seja, algum tipo de tecnologia que está muito presente nesse momento e que às vezes a gente até acaba não falando. Por exemplo, sensores de equipamento para você aprender pela história, pela correlação de eventos e trazer desse sensoriamento de equipamentos, trazer talvez uma intervenção ou preventiva ou até fora do catálogo que você tem do equipamento do fabricante, que fala assim, a cada X mil horas você tem que fazer uma intervenção. Então, hoje, como você acumula, nós estamos falando aqui que a capacidade computacional está processando cada vez mais informação. Então, hoje, o desafio no passado dos nossos data lakes era processar toda a informação. Então, esse sensoriamento, que é coisa simples, como que eu consigo ver um sensoriamento de vibração? Como que eu consigo ver de uma bomba, de um equipamento? Então, a gente investiu muito nesse tipo de tecnologia, que talvez é uma tecnologia que já passou do hype há bastante tempo, mas que ela entrega Mas é uma tecnologia que ela é a espinha dorsal de tudo, né? Ela entrega um valor para a companhia que você consegue trabalhar de maneira muito mais preventiva e planejada para poder garantir uma disponibilidade e uma integridade de um ativo, uma parada adequada num planejamento, uma parada adequada de uma manutenção. Então, isso tem um valor muito grande. E não está nem no... Vamos dizer, se você olhar lá no hype tecnologia, isso já é coisa do passado, né? Mas talvez a gente ainda não considere isso como um fator relevante. E tem muito valor quando você olha para uma indústria, para uma operação que a gente tem que garantir a disponibilidade para o nosso cliente, tem que garantir que o produto dele está lá guardado dentro da temperatura adequada, dentro do ambiente adequado. Então, esse sensoriamento que a gente tem, a gente avançou muito nisso e continua. Na verdade, vamos dizer, uma atividade contínua, né? De revisitar sensoriamento e entender se ele está entregando o valor. Agora, falando um pouquinho do hype, porque nem só de sensores vive nossa audiência. Não. Trazendo um pouquinho aqui, e aí, como hype, até porque eu tô imaginando, eu tô tentando, enquanto você fala, eu vou tentando conectar um pouco da complexidade de tudo, robótica e autonomia. Autonomia no sentido de autônomo. Eu não vou chamar de veículo autônomo, mas de unidades autônomas. Isso está presente, não está presente? Está presente em qual proporção? Está presente. Nós fizemos até um teste recentemente, divulgamos num evento. Nós temos um time que olha, um time de inovação, onde tecnologia é parte desse time de inovação, para trazer questões de manutenção dos nossos tanques sem intervenção humana, sim com robô. E primeiro nós começamos aqui o robô para uma lavagem do tanque, segundo o robô para uma inspeção do tanque vazio, depois com água, e agora a gente está buscando e homologando a questão de robôs mergulhando num tanque com produto, e aí obviamente com toda a segurança, com toda a garantia, que ele possa fazer a inspeção. Isso a gente reduz o tempo absurdamente do que seria o tempo de vamos dizer, de uma equipe de manutenção, uma paralisação, uma mobilização num campo para poder fazer toda a inspeção. E o grau de precisão deste robô, ele é bastante grande. Então, isso tem uma universidade, tem um time que está focado, desenvolvendo, e a gente tem avançado, inclusive com investimentos para adquirir equipamento e passar a ter um equipamento nosso que faça esse tipo de investigação, não, né? Como fala, de inspeção. Só que tem 3 elementos, né? O primeiro, o risco ser humano ali, né? Quando você tira... Total. E aí a gente
olhando a aplicação de robótica até para desativar uma mina que está ali, até numa pedreira, mineração, enfim. Segundo, parar um processo, uma linha de produção representa um impacto financeiro e não De só para você, mas disponibilidade. para o ecossistema, né? Exato. E terceira, a precisão. Assim, quando que você conseguiria ter ali O nível de imagem que ele tira, que ele dentro do trata tanque, dentro né? do tanque, com vários recortes. Estamos falando aqui quase que de precisão de uma tomografia, né? Porque ele dá vários recortes que você pode analisar com muito mais, com especialistas, com segurança e trazer muito mais, vamos dizer, assertividade na ação que você tem que tratar ou no ponto exato que você tem que tratar dentro do seu equipamento. E drones, tem sido um Sim, aliado sim. importante? Da mesma forma, o nosso robô, nós estamos olhando mais na inspeção e nós estamos olhando também, obviamente que também tem toda uma regulação, nossas áreas portuárias são protegidas, né? Áreas de segurança. Então, a gente está olhando drones para poder, principalmente a avaliação mais de perímetro, de segurança, seja a segurança de perímetro ou eventualmente alguma outra. Mas esse ainda está um teste, porque depende de uma regulação, de uma liberação. Todo o nosso negócio aqui ele é muito regulado, e principalmente as regiões portuárias, né? Pela ANTAC, pela agência de transportes, ministérios de portos. Então, tem toda uma regulação que precisa ser aprovada, vencida, para mostrar. Mas já tivemos testes recentes, inclusive, com drone e a sua capacidade do que ele pode entregar. Só uma dúvida quando você mencionou o robô, que você falou que tem uma parte já que já foi testada, outra parte de desenvolvimento. Qual que é a proporção aqui do que eu vou colocar em foco para desenvolver uma tecnologia específica, seja uma plataforma, ou seja o próprio hardware ali mesmo, e ter um parceiro trazendo isso? No caso dos robôs, especificamente. Então, no caso do robô, principalmente, a gente foi buscar parceiros com universidade e parceiros que estão aplicando, né? Algumas empresas, inclusive internacionais, que já aplicam isso em outras empresas fora do Brasil. Tá? Sem muito na ênfase do tipo, vamos desenvolver um robô. Eu acho que não é Até porque não é só expertise. Não é expertise, não é o nosso foco e talvez o tempo vai demorar muito mais tempo do que a gente imagina. Mas é sempre buscando aqui em fóruns especializados. Então, assim, a gente, robô para limpeza e inspeção, a gente já desenvolveu, já foi. A gente está buscando agora homologar ele para trabalhar imerso no produto. Então, ele é blindado, Você ele é vai seguro. evoluindo conforme, Isso. aí sim, conforme a tua... Exatamente, a gente vai passando camadas, né? Já o robô, o drone para inspeção, é algo que a gente ainda está em teste, está avançando, porque a regulação também tem que apresentar e demonstrar isso para a regulação. Tá? Mas a gente já fez testes e está no processo de homologação que são junto aos órgãos, às agências reguladoras. Agora que a gente fez uma imersão um pouquinho no teu campo, né? Vamos voltar para o escritório. Uhum. Mas é interessante, né? Olha o tanto de variáveis que você deu, não só da complexidade do teu ecossistema, mas das tecnologias e das possibilidades. Aí agora voltando para o escritório, voltando para aquela nossa conversa, negócio, entendendo tecnologia, e aí até olhando um pouco para a tua estrutura hoje como equipe, né? O que a gente tem ali de repertório, o que você falou do letramento, se a gente tivesse agora que olhar um pouquinho internamente, né? No tratamento dos dados, na gestão, na inteligência, o que está acontecendo em termos de mudança? Eu sempre procurei entrar um time que tem, primeiro, entendendo a estratégia do negócio, o que é o nosso negócio e o nosso ciclo estratégico de prioridades de negócio, é de que forma a gente monta, vamos dizer, as competências técnicas do time para atender aquele objetivo. E sempre trabalhando aqui como se fosse quase não, com duas camadas. Uma camada que vai ter a competência técnica e o entendimento do negócio com uma capacidade de execução via ecossistema. Então, assim, o nosso objetivo hoje é nós não entregamos com o time interno 100% dos objetivos de negócio ou dos desafios da Ultracargo. A gente conecta, nossa responsabilidade é desenvolver parceiros que possam nos atender ao longo dessa jornada. Porque a jornada também a gente revisita de tempos em tempos como qualquer outra companhia. O nosso direcionamento estratégico está claro. A gente fazer essa grande integração, né, de
de movimentos logísticos dentro do Brasil. De que forma que eu vou desenvolvendo soluções e trazendo? A gente trabalha muito, assim, pode estar já batido, mas se você não monta times multidisciplinares, onde você tem um time de tecnologia e o time de negócio, os famosos squads dos times ágeis, né, só não pode perder o foco da estratégia, né? É de que forma a gente monta esse portfólio alinhado com o negócio para fazer o estudo, para fazer o aprofundamento, e a tecnologia vai junto com a área de negócio para defender o investimento. Então, não é tecnologia só por tecnologia. Óbvio, a gente tem tecnologia só por tecnologia. Muitas vezes você tem que fazer refresh tecnológico, alguma coisa que faz parte de tecnologia, manter isso, né, disponível. Mas quando a gente está falando da grande alavanca, seja de crescimento, né, de transformação dos negócios, a gente tem que montar esses times disciplinares. E aí o nosso papel como tecnologia é ajudar a trazer o que é de melhor para aquela realidade da nossa organização, para aquela realidade do problema que nós queremos resolver. E trazer e defender a tecnologia num portfólio de investimento. Tecnologia participa do processo de aprovação de projetos da companhia. Então, discute um projeto de tecnologia como discute um projeto de expansão, no mesmo fórum. Então, está todo mundo concorrendo com o mesmo recurso financeiro. Para isso, a gente tem que ter o bom embasamento e aí trazer o letramento que eu disse, né? Se a gente não ajudar o time de negócio a entender o potencial da tecnologia numa linha de processo, numa linha de transformação, de eficiência do tipo, hoje você roda desta forma, com 10 recursos. A partir dessa tecnologia, você vai rodar de outra forma, tem um outro processo, e vai ser de forma automática. Você liberou essa capacidade de 10 recursos para fazer uma outra atividade. Então, o nosso papel de letramento é ajudar a mostrar que tecnologia por si só não vai resolver o problema. Processo e pessoas para a gente empurrar numa agenda de entrega de valor. Eu vou voltar no ecossistema que a gente falou lá no início, e você mencionou aqui o desenvolvimento não só do ecossistema, mas das parcerias, né? Qual é o nível de resiliência que precisa ter aqui? E foco também, porque essa inovação aberta, colaboração, isso não é novidade também, né? Não. No processo de transformação. Mas hoje, me parece que isso é algo vital para o... Quantas vezes você já mencionou a palavra ecossistema aqui? Ou seja, sozinho você não consegue fazer nada. Qual a resiliência necessária, considerando que você vai pegar o teu time multidisciplinar, que vai ter que desenvolver repertório de trabalhar com perfis de parceiros, de fornecedores que nunca fizeram parte do escopo, né? Eu acho que a gente tem que separar aqui, você usou a palavrinha um pouco resiliência, né, da tecnologia. Eu acho que tem processos de tecnologia que a gente tem que ter relacionamentos sólidos, é uma tecnologia mais de resiliência, de disponibilidade, que está menos num foco de transformação. É para entregar o que o negócio realmente precisa no momento que ele precisa. É algo que vai estar ali no médio e longo prazo com você. Não é nem mais nem menos. Tem que estar disponível, tem que estar ali acessível 24 horas, o tempo que for necessário. O outro conjunto é o conjunto do que a gente está talvez querendo fazer diferente. Trazer o ecossistema, que é o que eu acredito, é que talvez de outros setores ou de outros segmentos, né, você possa ter por que não algo que foi aplicado no setor financeiro não pode ser aplicado na logística? Por que não algo que foi aplicado, sei lá, no setor da saúde não pode ser aplicado na logística? Então, estar sempre aberto a esses outros setores, porque talvez tenham processos que você realmente tem que fazer a reflexão e a provocação. E aqui, eu acho que o grande problema aqui foi a questão dos buzzwords da moda, né? Quando foi o Open Innovation, todo mundo criou grandes estruturas, montou time, criou lá escritórios, playground. E aí, depois de um tempo, qual é o resultado disso? A conta veio. Então, eu acho que não é o extremo, é de que forma você testa rápido, né? Eu gosto muito do lema da NASA lá, né? Que é o Fail Fast, né? De que forma você faz rapidamente, e se falhou, rapidamente você corrige. Você não precisa fazer um grande movimento para isso. Você faz um movimento e testa. Se a gente olhar aqui um pouco assim, o que é uma agenda numa empresa de serviço? Ultracargo é uma empresa de serviço. Nós temos o cliente aqui no centro da nossa estratégia. Não é tão cartesiano atender o cliente. Então, você tem que ter essa dinâmica, essa velocidade. Talvez aqui
eu tenha que ter um time mais do tipo com esta flexibilidade, que muda a prioridade e que talvez ofereça para o cliente sem o cliente saber que ele está precisando, sem o cliente saber que ele tem uma oportunidade, sem ele entender talvez o ciclo todo do ativo dele, que está lá muitas vezes o produto, o estoque, e muitas vezes parte do ativo dele, né, que são os recursos que ele utiliza, seja parte marítima ou rodoviária e ferroviária. Se a gente der essa informação para ele, de que forma que a gente ajuda ele a extrair mais valor do recurso dele, do ativo dele. Então, talvez aqui é algo que você tem que trabalhar mais aberto nesse ecossistema e juntando. Talvez eu não usaria mais um termo aqui do Open Innovation. Eu acho que é realmente trazer quem já está fazendo, quem conhece, quem já atua, e obviamente entendendo o que é o nosso negócio e o que a gente quer oferecer de diferencial. Vou fechar, até aproveitando que você deu o gancho para isso, e voltando ao ponto da carreira, a tua trajetória, você já passou por segmentos que conversam com o que você está hoje e outros segmentos que direto ou indiretamente não conversam. O ponto é, todo o repertório que você tem, educação, por exemplo, como que você consegue trazer, por mais que não pareça óbvio às vezes, e aplicar no dia a dia, falando acho que ficou muito claro aqui, né? Acho que é uma conversa sobre um pragmatismo, foco, eficiência, mas como que você traz aprendizados de outros segmentos para agora? Eu sempre procurei na minha carreira aqui entender o desafio dos negócios que eu estou atuando e trabalhando. Então eu sempre procurei, e a minha experiência também na educação foi uma experiência ímpar. Entrei próximo ali da pandemia global, aliás, próximo não, né? Junto com a pandemia global, e ali também tive a experiência de poder olhar de uma outra forma, de que como que a gente pode preparar a sociedade, preparar as pessoas para falar um pouco mais de tecnologia. Então ali também tive uma rápida experiência de sair do mundo tecnologia e fazer, vamos dizer, trabalhar dentro da ambidestria dentro da companhia e tentar ajudar a companhia a criar um novo negócio de tecnologia não regulado. Tá? Eu acho que essa visão de trabalhar com vários setores, obviamente a gente tem profissionais faltantes de tecnologia. Nosso papel aqui, líderes de tecnologia, é atrair pessoas para a tecnologia. A capacidade hoje que a gente olha de formação não será suficiente. Nosso papel e nossa responsabilidade é desmistificar isso e atrair pessoas como eu vim, de economia, que possam trabalhar com tecnologia. Porque no final do dia, nós estamos falando do quê? De aplicação da tecnologia. Sempre terá espaço para o desenvolvimento de tecnologia. A gente vê grandes, empresas nascendo aí de desenvolvimento de tecnologia. E terá muito espaço para profissionais de tecnologia trabalharem no desenvolvimento de tecnologia. Mas voltando lá à mensagem que eu guardei lá, se eu falasse assim, uma coisa que você guardou do evento, é o caminho dourado lá, o Golden Path lá do Gartner que eu vi. Tecnologia, a prontidão está lá em cima. A capacidade das pessoas entenderem, aplicarem e extrair o valor é que a gente ainda não tem essa prontidão. Este é o grande desafio. E para isso, nós precisamos de pessoas, mesmo de outras carreiras, de outros conhecimentos, para poder entender o problema e se conectar com a aplicação de uma tecnologia. No final do dia é muito mais aplicação, muito mais transformação do negócio por meio da tecnologia. Renato Blanco, diretor de tecnologia da Ultracargo. Você mencionou o Gartner e o Gartner ele ajuda muito a gente a sair do hype um pouco. Eu gosto muito do hype cycle que eles têm, que sempre mostra ali um ciclo de vida de uma tecnologia. E é interessante, né? Guardadas as proporções, você tem o boom, depois você tem a curva da desilusão. E por aí vai, é muito legal. Querido, o processo cíclico, né? Querido, muito obrigado. Eu acho que não foi só uma aula aqui desse segmento, que tem muitas camadas, né? Não é logística apenas, mas acho que a resiliência e o foco falaram alto aqui. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que tenha atendido o objetivo aí. Conta comigo aí. Vamos marcar daqui um ano para para outro papo, para ver o que aconteceu com a curva do Gartner. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, esse foi mais um papo aqui no Tech for Business, falando de tecnologia nesse segmento logístico / infraestrutura que é tão complexo e a gente pôde navegar aqui, usando o trocadilho até,
em foco, resiliência, eficiência e por aí vai. Muito obrigado pela presença. Você que chegou agora, a gente tem uma série inteirinha aqui para você maratonar com outras lideranças de tecnologia e negócio. E você que está aqui sempre com a gente, obrigado e até o próximo episódio.